Alô, você, telespectador da TV Mar, canal 525, um forte abraço. Estamos começando mais um Canal Esportes. Na próxima meia hora nós vamos trazer as principais notícias do esporte e, naturalmente, vamos dar destaque à decisão do Campeonato Alagoano. Amanhã, primeiro jogo, CSA e CRB, é a grande final do nosso campeonato. E no dia 22, a finalíssima, com o duelo, mais uma vez, entre as duas maiores forças do nosso estado. Vai parar o estado de Alagoas para esses dois jogos, que é entre CSA e CRB, e daqui a pouco nós vamos trazer detalhes com a participação dos personagens. Por aqui no programa de hoje, o técnico Roberto Fernandes fala daqui a pouco dessas dificuldades do CRB em convencer nas suas apresentações. E o CSA, que tem a esperança de Della Torre, que daqui a pouco vai conversar com a gente, ele que desencantou na partida do meio de semana, quando o CSA venceu o CSE sem sustos, pelo placar de 3-0. Aqui no estúdio nós vamos conversar e temos o prazer, a honra de receber o grande amigo e também secretário de Esportes e Turismo de Maceió, o Ricardo Santa Rita. Vai daqui a pouco falar com a gente a respeito dos projetos nesta pasta que ele assumiu há um pouco mais de 5 meses e dos desafios, o que pretende colocar daqui para frente na gestão do prefeito de Maceió, na gestão de JHC. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora. Está no ar o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O meu, o seu, o de todos nós, Canal Esportes. Vamos lá, começando o programa, estamos ao vivo pelo portal Gazeta Web, através das nossas redes sociais. Você também pode interagir com a produção do programa. A mesma coisa se estende para quem tem o aplicativo TV Mar em seu smartphone, vai poder acompanhar a nossa programação. Ricardo Santa Rita, ou melhor, Ricardinho Santa Rita, né? Meu querido Ricardinho, obrigado por ter vindo a aceitar o nosso convite. Fiz uma entrevista com você no início da semana, você prontamente atendeu a nossa solicitação. Vamos falar um pouquinho dessas suas ações. Fique à vontade para conversar com o público alagoano, com o público maceioense. Vamos falar um pouquinho dos desafios que você tem na pasta de esportes e de turismo aqui em Maceió. Bom dia. Exatamente, Vitalano. Primeiramente, bom dia, né? Já boa tarde, já chegando perto aí da hora do almoço, mas agradecer muito essa vinda aqui a toda a equipe da TV Mar. Fico sempre muito contente de estar aqui, pelo alcance, pela audiência e pela sua credibilidade. A gente enfrenta agora, nesse começo de ano, um ano conturbado. O ano passado, a área de esportes, especificamente, ficou muito deficitária por causa da questão da pandemia. Então, a gente estava vivendo um novo momento em que as práticas esportivas, sejam modalidades olímpicas ou não olímpicas, pela primeira vez na história, a gente viu uma Olimpíada mudar de ano. As atividades com as federações, principalmente nas modalidades amadoras, em que a gente tem sempre seletivas, campeonatos municipais e estaduais que são disputados em Maceió, a gente teve essa dificuldade da gestão anterior poder fazer essa prática desportiva. E na nossa gestão, a gente iniciou janeiro já meio que liberando tudo, quando veio março, uma nova onda do pico da pandemia, com essa dificuldade enorme que nós temos de poder conscientizar o cidadão a praticar a sua atividade física da forma que lhe convém. Mas agora em março, há uma lei federal, uma lei municipal também, torna a atividade física como essencial. Isso tem feito com que as pessoas possam praticar nas academias, que são ambientes fechados, com 30%, de acordo com o decreto do Estado, e nós sabemos que ao ar livre, outras tantas modalidades estão sendo praticadas, mas somente o treino, somente a prática de forma amadora. A gente não está tendo competição de nenhuma modalidade, exceto futebol, por lógico, como a gente conversou no começo da semana, sobre essa ideia de retomarmos os públicos nos estádios para conscientizar o cidadão, principalmente os atletas amadores. Eu também sou atleta de algumas modalidades e eu sei que é importante que a gente volte ao normal, aos poucos, de forma gradativa. Então a gente está querendo justamente isso, sensibilizar a sociedade para que nessa retomada do público no estádio a gente também retome as atividades esportivas de outras modalidades. O Ricardinho, ele falou da entrevista, porque ele concedeu essa entrevista para nós, né? Participou primeiramente ao vivo desse retorno, né, da liberação aí da Academia Maceió, que é uma ação da Prefeitura que promove para a sociedade a prática de esportes em dois locais, né, em dois polos, né, aqui na Jatiuca e outro lá no Feitosa, e na Praça Nossa Senhora de Fátima. E na oportunidade nós conversávamos sobre o assunto final do Campeonato Alagoano, Ricardinho. Isso ganhou uma repercussão no ambiente do futebol de Alagoas. Foi equipe utilizando teu depoimento, tua declaração para motivar
formar um grupo, para dizer, olha aí o secretário de esportes de Maceió menosprezando a Aliança, menosprezando o CSE, mas não é com esse intuito, tenho certeza disso, Ricardo. E aqui todos nós sabemos que o desenho do Campeonato Alagoano, na maioria das vezes, coloca CSE e CRB na final, e principalmente pela vantagem que eles já tinham, né, na primeira partida. Exato, a gente conversou na segunda-feira, quando passou o final de semana que as duas equipes já haviam enfrentado os dois adversários, existia uma vantagem competitiva ali, né? O Sim. CSA jogava pelo empate e o CRB podia perder, inclusive, por 1-0. Por 1-0. E, pô, a Aliança é um clube também de Maceió. Eu visitei a estrutura da Aliança com o reitor da UFAL, Tonholo, há cerca de 60 dias. E o CSE lá de Palmeiras dos Índios também, a gente tem um grande carinho, mas era a praxe que isso fosse ocorrer, tanto que eu esperei para me pronunciar logo após confirmar CSA e CRB. E hoje a gente pode dizer, as duas torcidas, que é o clássico das multidões, por que não a gente retomar com 3% do público no estádio? A gente tem são 15 mil assentos no estádio Rei Pelé, e aí você tem hoje a academia com 30% da ocupação. Eu sou favorável que a gente retome a academia com 30%, da forma que está sendo feita, porque existe um protocolo para as academias. E porque as outras modalidades não podem ter público nas competições oficiais. O futebol não parou em nenhum lugar do Brasil. A gente teve até, o nosso querido Alexandre Lima nos trouxe, ontem a Federação do Maranhão já está autorizando que lá no final do Campeonato Maranhense tenha torcida. A final do Nordestão teve um público de convidados. A Federação do Estado do Rio de Janeiro de Futebol está querendo também fazer essa história do público com o estádio. Então, por que não? Aqui em Maceió, em Alagoas, a gente retomar na final do Alagoano, o Clássico das Multidões, com público que eu sugeria de 500 pessoas. Seriam 250 torcedores de cada clube, tanto CRB quanto CSA. Conversei com a diretoria de ambos os clubes. Traria um sócio torcedor. Pode ser quem já está vacinado, pode ser quem faz parte da comissão técnica, porque a informação que eu tive, inclusive da federação, é que nas arquibancadas não podem ficar as pessoas, mas a comissão técnica e elenco de cada clube junta 50 pessoas, ou seja, são 100, mais a comissão de arbitragem e a equipe de imprensa. Então, ali entre o vestiário e o gramado, tem 120 e 130 pessoas. Fica num espaço restrito. Se a gente conseguir retomar as arquibancadas, a gente pode fazer, inclusive, que haja esse espaçamento com todos os protocolos. A Federação de Futebol sim é favorável. O presidente Felipe Feijó, tive com ele recentemente uma vez, falando sobre isso, e ele dizia sempre, olha, tem que partir mais do poder público para induzir isso. E no final das contas, o que é que eu quero? Nosso sentimento, o prefeito JHC diz o seguinte, a gente precisa sensibilizar a sociedade. Não queremos a torcida no estádio, não vai ter arquibancada esse ano, por exemplo. Eu tenho convicção, CRB ou CSA, a gente sabe que o ônibus chegando no estádio vai ter torcida. Isso aconteceu ano passado. A gente não quer isso. E a gente também quer, através do futebol, que é hoje o maior palco que nós temos no esporte, que é o estádio Rei Pelé, sensibilizar para que as outras modalidades possam ter competição com regras, com protocolos, com a exigência que as autoridades sanitárias nos impõem. Essa é a nossa vontade. Agora, secretário, com essa proposta já apresentada, como seria na prática essa alternativa que a Prefeitura de Maceió, através da sua pessoa como secretário, nesse entendimento, caso o governo tivesse alguma dúvida mesmo para poder se sensibilizar e dar uma flexibilidade nesse decreto para o retorno de torcedores ao estádio de futebol na finalíssima do Campeonato Alagoano, não amanhã, mas no sábado que vem, dia 22. Dia 22, 17 horas. Existe uma expectativa, o reitor Tonholo da UFAL conversou conosco, que o secretário nacional de futebol esteja em Alagoas para cumprir uma agenda. Então, provavelmente, ele pode também assistir à final. A nossa ideia é, talvez a gente não vai pegar aquela grande arquibancada, será às 17 horas, no dia 22 de maio, a final. Aquela grande arquibancada de praxe fica a torcida do CSA. Aquilo a gente poderia deixar parado, porque não dá para você fazer o espaçamento, é mais difícil. Mas naquele anel que é coberto... Abaixo do placar eletrônico e no portão de entrada da Avenida Siqueira Campos. Siqueira Campos, exato. O Lagoa Siqueira Campos, de trave a trave, a gente tem como fazer esse protocolo de distanciamento. Por exemplo, a partir de hoje, sexta-feira, os cinemas retomam em Maceió. Alagoas foi o único estado do Brasil que passou 14 meses com o cinema fechado. O cinema, quem quiser fazer a simulação para comprar ingresso, você vai ter 2 cadeiras que você vai poder sentar, o casal no caso, as do lado e a de trás vão estar bloqueadas. Então, o cinema já consegue fazer uma capacidade de 25% a 30% em
cadeiras mistas. A nossa ideia é que o estádio que tem assento, a arquibancada alta e as cadeiras especiais, a gente faz esse espaçamento. Então, nessa conta de 500, a gente pode fazer um torcedor, passam 6 ou 7 cadeiras, vem outro torcedor, de maneira espaçada. Vai ser televisionado, a gente sabe, inclusive você vai fazer a cobertura dos 2 clássicos. Isso é verdade. Vai ser televisionado, todo mundo vai estar de olho e a gente pode, através de Maceió, aqui em Alagoas, mostrar para o Brasil. Nós somos a capital que mais vacina e queremos ser também a primeira cidade que a vida vai voltar ao normal de forma gradativa, lógico, com todo o controle. Outra coisa que me perguntaram bastante, e o acesso ao estádio? Como cada clube vai convidar, a gente pode, 17 horas começa a partida, abrir os portões às 14. Eu tenho certeza do seguinte, eu estou morrendo de vontade de levar meus sobrinhos para o campo. Sim. Talvez eu leve 1 ou 2, eu chegaria tranquilamente mais cedo. Então a gente pode fazer com que cada clube monitore, porque ele vai estar com a listagem. Não vai ser assim, comprar ingresso e qualquer torcedor vai entrar. É o torcedor A, B, C, então vai ser uma coisa organizada nesse primeiro momento e a gente pode marcar, por exemplo, o torcedor Videlan vai entrar às 14h45, o torcedor Ricardo às 14h50. Dá para a gente criar um protocolo junto com a FAF, junto com a CBF e ambos os clubes, setorizar cada torcedor de clube, vamos supor, de um lado vai ser CRB, do outro CSA, mesmo que seja espaçado, mas é um público que vai estar lá diferenciado, vai com sua camisa, vai torcer. Bares e restaurantes já estão abertos, então por que não o bar do Trapichão ser feito um serviço meio que exclusivo, em que o garçom vai lá estar trabalhando, porque é outra atividade econômica que tem sofrido bastante, é o pessoal do Trapichão, né, do bar do Trapichão. Sim, o pessoal também está sofrendo, está numa situação muito delicada. Muito delicada. Inclusive até uma campanha de cestas básicas, a federação promoveu um apoio da prefeitura para poder dar para os funcionários lá do Estádio Rei Pelé, né, as pessoas que têm ponto fixo no Estádio Rei Pelé, em manter porque passavam por necessidades, né? Exatamente. E nesse último decreto, o governo do estado retomou os cinemas, como eu citei, teatro e museu. A partir de segunda-feira, os museus se reabrem. Terça é o Dia Nacional do Museu, dia 18 de maio. E a gente tem o museu que fica no Museu dos Esportes, lá. Nosso querido Lautenay toca o museu. E a gente quer muito que, se o museu está aberto, por que não reabrir o estádio? Claro. É um ambiente aberto, você não tem problema de aglomerar no espaço fechado. A gente tem dialogado com o governo do estado para a retomada do setor de eventos, mas para os eventos sociais acontecerem, um evento esportivo com toda a segurança sanitária necessária poderia ser realizado agora no Rei Pelé. Nós estamos conversando com o secretário Ricardo Santa Rita, ele que representa a pasta de esportes e de turismo pela Prefeitura Municipal de Maceió, trazendo aí as alternativas para essa bandeira que está sendo levantada, né? Divide algumas opiniões, mas pelo que se tem acompanhado aí, o pessoal, alguns aceitam essa ideia de liberar a presença de pelo menos um número mínimo de torcedores, de 500 torcedores aproximadamente, para a finalíssima do Campeonato Alagoano no próximo dia 22. É a primeira partida da final amanhã, dia 15, dia 22. Diante desse processo, onde se teria um controle, um horário específico para a entrada do torcedor, Ricardinho, acredito que é um pouco mais trabalhoso do que o normal, do que era antes da pandemia, porém é um público menor, o que dá para poder fazer também um ajuste e colocar pessoas para poder dar realmente uma organizada nessa parte logística sem nenhuma dificuldade. Quando se define horários estabelecendo. O problema maior é o seguinte, o comportamento do torcedor, que é o que muitas vezes as pessoas questionaram, inclusive depois daquela entrevista que você concedeu. O torcedor, às vezes o time vai lá, perde um gol, vai querer comemorar, ou quando faz o gol vai querer também agitar e vai diminuir esse espaço reservado nas cadeiras. Qual seria a alternativa, Ricardinho, nesse caso? Pois é, justamente junto com a própria Polícia Militar ver essa questão do espaçamento. O torcedor, a primeira reação no gol é correr para o lado e abraçar. O futebol, o esporte da forma mágica, ele faz com que você confraternize com a pessoa que você nem conhece. E eu também sou torcedor e toda vez que o meu clube faz um gol, eu vou para o lado abraçar. Então, é justamente conscientizar. No nosso protocolo de relacionamento com os dois clubes, nesse caso CSA e CRB, ambos os clubes eles poderiam adotar o seguinte, são 250 torcedores, então esses torcedores vão ao estádio sabendo a regra. Por quê? Porque é nesse protocolo que a gente vai começar a flexibilizar aos poucos daqui por diante. A CBF quer sim, na Série A e Série B, retomar gradativamente o público para ter acesso aos estádios. Então a gente poderia trazer aqui para Alagoas um tipo de protocolo, o Maranhão vai fazer, talvez o Rio de Janeiro faça. E quais são os erros que a gente tem que começar a resolver isso?
Lá na Europa teve clássico de campeonato europeu lá de futebol com 50%, até mais do público. A gente não vai cometer um tipo de decisão como essa, até porque a Europa é Europa, Brasil é Brasil. A gente sabe que o torcedor brasileiro, o latino, é diferenciado. Mas, voltando à prerrogativa inicial, é que o CRB e o CSA, os dois clubes, possam convidar sócios-torcedores e esse sócio-torcedor sabe a regra que ele vai ter que cumprir no estádio, sendo até passivo de punição. Por exemplo, se você não cumprir a regra na Final da Lagoana e a gente tiver público, daqui para o final do ano, esse sócio-torcedor, esse torcedor, pode ficar proibido de ir para um outro jogo. Acho que parte muito mais da gente retomar aos poucos e o mais importante dela, fazer com que o torcedor que não vá ao estádio perceba que existe uma regra. Aquele torcedor que é indisciplinado, entenda que estamos vivendo pandemia. E o mais importante de tudo, para sensibilizar as torcidas a não se aglomerarem em bares, restaurantes, garagens de casa, condomínios, porque a gente sabe que a galera se junta para ver o jogo. Verdade. A respeito dos critérios, das exigências, seria fundamental e é fundamental nessas alternativas que a Prefeitura está lançando, Ricardo, a respeito da vacina, né? Ter tomado as 2 doses, né? Isso seria a exigência principal, né, também, né? O prefeito ele dialogou muito com o governo federal, a gente tentou montar um passaporte para que as pessoas tivessem acesso a bens públicos. Por exemplo, a aula estava fechada. A gente tem hoje em Maceió mais de 80 mil pessoas que tomaram 2 doses de vacina. Restaurantes e bares começaram a ser reabertos. Então, os espaços que não pudessem receber pessoas, aquele que está vacinado e imunizado, até com uso de máscara, ele poderia ter acesso. Só que o governo federal fala da questão da inconstitucionalidade, porque você vai diferenciar quem está vacinado e quem não está. Um outro problema que a gente teve, algumas nações fora do país, né, lá Israel, Turquia, Itália, estavam começando a adotar essa história do passaporte para o turismo. Nós somos da Secretaria do Esporte e Turismo. A gente pensou em adotar isso para Maceió. Porém, a AstraZeneca pode, a Coronavac não pode. Então, a gente começava a segmentar pessoas. Nesse princípio, é inconstitucional, então o governo brasileiro ele retroagiu nesse sentido, então a gente não poderia apenas condicionar a isso. Mas quem já está vacinado com a segunda dose, que é esse público que tem mais de 60 anos, sim, já poderia automaticamente ir para o jogo com uma segurança de estar imunizado, além de outras pessoas. Isso é uma ideia, né, na verdade. Sim. A gente poderia pegar desses 250 torcedores, metade seriam assim, a outra metade ser pessoas que vão lá normalmente para o jogo. A gente não pode negar que, de fato, hoje, mercados estão cheios, as ruas estão cheias, as aulas nos finais de semana vão estar cheias. A gente quer, na verdade, conscientizar a sociedade. Somos a capital que mais vacina, mas também é aquela que vai querer mais cuidar do seu cidadão. E não é diferente com o torcedor de futebol. Nós estamos aqui recebendo o secretário de Esportes, Turismo e Lazer de Maceió, né, o Ricardo Santa Rita, explicando essas questões, principalmente quando se trata do futebol, né? Estamos às vésperas de uma final, na véspera de uma final entre CRB e CSA, e a Prefeitura tem sido também, Ricardinho, através desses incentivos, parceiras de CSA e CRB, né? Fica em torno de quanto que a Prefeitura tem injetado hoje financeiramente em CRB e CSA pelas competições que esses clubes participam? Como é que tem sido essa distribuição? Exato, Videlão. A Prefeitura de Maceió e o Governo do Estado de Alagoas são grandes parceiros estratégicos dos dois clubes. A gente sabe que o futebol ele é um chamariz, ele chama atenção, então a promoção institucional da gestão do município e do Estado. Nós, na Prefeitura, temos um acordo de R$500 mil com cada clube por ano. Ambos os clubes recentemente foram até o prefeito JHC, após tomar posse, para pedir para levar isso para R$1 milhão. A gente está avaliando, a situação fiscal da Prefeitura não é favorável nesse momento, mas a gente quer, por óbvio, tanto ampliar esse apoio a CRB e CSA, porque, querendo ou não, como secretário de Turismo e Esporte, a gente sabe que ambos os clubes na TV vendem a imagem da cidade como destino. Sim. No segundo ponto, a gente também tentar usar os clubes para fazer ações sociais, educações cívicas, de comportamento da sociedade. No começo do ano, o primeiro clássico que a gente teve, CSA e CRB, em março, pela Copa do Nordeste, ambos os clubes entraram com uma faixa do Vacina Maceió, fazendo a campanha de vacinação. A gente tem uma ação que provavelmente na final os jogadores entrarão com a máscara do Vacina Maceió, mas para fazer uma divulgação da conscientização do uso de máscara. E a gente acredita na gestão agora, o prefeito JHC inovador, e ele diz, olha, a contrapartida do clube é ajudar a cidade de Maceió, a Prefeitura, a conscientizar o cidadão. Nós queremos ampliar a CRB e CSA. O Aliança é um novo clube que tem em Maceió. Já tivemos uma conversa inicial. A gente tem que pensar em como
robustecer, porque é um projeto fantástico que lá na UFAL está sendo feito. Bacana mesmo, né? Interessante, eles têm trabalhado para atleta de alto rendimento. Eu acho que a gente em breve vai ter alguns atletas do Aliança que vão ser um ponto fora da curva, porque eles estão trabalhando com inovação, com ciência, com laboratórios. É muito interessante o trabalho que o Aliança tem feito e até parabenizar no nome do Luciano. Esse Luciano é um vencedor, é um grande guerreiro. Guerreiro, acho que, né, rapaz? Exatamente. E dizer, o nosso reitor Tonilo até queria que eu usasse a camisa da Aliança. Eu disse, mas reitor, eu torço para um time, eu não posso, eu sou secretário, eu tenho que ficar no meio termo. Falando nisso, qual o clube, Ricardinho, que você torce? CSA? Não posso não, eu sou no CRB. Não, você está de azul, CRB, Ricardinho? Esse aqui é um azul marinho quase escuro. CRB, Ricardinho? E dei entrevista para você de azul, aí um primo meu falou, rapaz, sacanagem, vai falar de futebol com de azul. Mas com todo carinho, eu torci muito pelo CSA na Série A, eu fiz até uma poesia, que eu acho que o mais importante é a gente torcer por Alagoas, por Maceió. Claro. Mas eu sou regatiano, meu avô Santa Rita jogou no CRB nos anos 60, 50, 60, herdei do meu pai, do meu avô, e meu irmão entra CRB, o meu outro avô era azulino. Minha família é muito misturada, como toda a família de Maceió, mas total carinho eu tenho, o presidente Rafael Tenório, já recebemos ele, nosso presidente Mário Marroquim, ex-presidente Marco Barbosa, do CRB. E eu acredito muito que o que há de importante é isso, a gente sensibilizar até, Videlão, com a torcida diminuta, para promover a paz nos estádios, que eu acho que é o mais importante. E ir ao Repelé é um ritual que eu, como cidadão, estou sentindo uma falta enorme, assim, você não tem noção. Com certeza. Eu morei um tempo fora de Alagoas, e acho que na final de 2017, 2018, eu cometi a loucura de pegar um voo só para assistir a final do Campeonato Alagoano, pela paixão do nosso galo aí, do CRB, com todo carinho aos outros clubes. Realmente o futebol ele promove essa paixão e é natural quando se tem toda essa ansiedade. Eu sinto também isso nas ruas, tá? O torcedor está muito ansioso em querer voltar ao estádio de futebol, agora dentro dos métodos de segurança. E o que está sendo apresentado aqui pelo secretário, pelo menos são alternativas que podem ser estudadas, elaboradas, modificadas para manter a segurança, pelo menos um caminho. O secretário pode sentar, viu? Aqui o senhor é uma figura que está em casa, está em casa, pode ficar aqui com a gente. Estou à vontade agora. Olha só, já que o secretário Ricardinho Santa Rita, ele que representa a página de esportes, lazer e turismo aqui de Maceió, falou do clube dele, que é o CRB, vamos trazer então o Roberto Fernandes para poder fazer uma avaliação do que ele projeta para esse clássico, para essa partida decisiva do Campeonato Alagoano amanhã. Vamos ver. Eu acho que a atitude da equipe tem que ser diferente, a postura da equipe tem que ser diferente. Eu que acompanhei do hospital com um tubo de oxigênio no nariz, quase que o oxigênio não era suficiente, né, para dar sustentação pelo aquilo que a gente tinha visto. Eu acho que a equipe fez uma partida fora da curva, muito no que diz respeito à questão de atitude, né? E decisão, qualidade técnica é importante, mas garra, determinação, né? Senso de merecimento, isso são coisas que têm que ser muito importantes num jogo decisivo. E por isso que eu acredito que a postura da equipe ela não pode se repetir em termos de passividade. Então, eu já falei anteriormente e volto a afirmar, né? Eu acho muito prejudicial. Nós entendemos, não quero aqui discutir decisão, se é correto, público ou não. Não quero, a questão não é essa. A questão é responder a tua pergunta. Eu acho que faz uma falta muito grande. Primeiro porque a torcida do CRB é uma torcida muito exigente, né? Então, tem dois lados, né? Tanto do apoio na hora que o time precisa, quanto da cobrança também, né? Porque futebol sem cobrança não existe. É óbvio que você não pode passar do ponto, né? Porque se você esticar demais qualquer corda, ela vai estourar. Mas um clássico, principalmente uma decisão sem a presença do público, sem sombra de dúvida, vai ficar faltando, né, um algo mais, né, vai ficar faltando, sem sombra de dúvida, na questão de emoção, né? Mas, independente disso, né, nós sabemos da importância, né, de brigar por esse bicampeonato. Para mim, em especial, é a segunda vez que eu levo o CRB à final da competição. Na primeira, eu não consegui disputar a final. Agora eu estou tendo essa oportunidade e vamos buscar fazer o nosso melhor, né? Trabalhar muito para merecer demais.
O Roberto Fernandes, ele trouxe 2 pontos importantes nessa entrevista coletiva, viu, Ricardinho? Ele trouxe aqui o seguinte: primeiro, que ele é a favor da presença, aliás, não a favor, vou corrigir aqui para não cometer também nenhuma injustiça com a frase colocada pelo Roberto. Ele disse o seguinte, que entende a importância e o apoio do torcedor na arquibancada, entendeu? Ele disse que não está querendo entrar nesse assunto, mas entende a importância do torcedor, né, na arquibancada, incentivando a equipe, ou seja, deixa no ar que seria importante, né? Assim, a gente como poder público diz o seguinte, a federação e os clubes, eles são um ponto secundário, eles não têm, a você torcedor, eu quero dizer, eles não têm a decisão de que vai ter público ou não. Somos nós o poder público. O decreto é do governo do Estado, tem uma ótima relação com o secretário Charles Herbert, também não é o secretário Charles Herbert que define se sim ou se não ele é o gestor do Estádio Rei Pelé. É um decreto do governo do Estado. Cabe ao governador, então? Cabe ao governador, a decisão final do governador, mas ele ouve a equipe de saúde, a equipe de economia, então eles não tomam decisão se não seja baseada em dados. Certo. Mas o que a gente está tentando sensibilizar é o seguinte, Fidelano, depois que segunda-feira a gente falou, na terça a Federação de Futebol do Rio de Janeiro levantou essa hipótese, na quarta, no caso, ontem, já quinta-feira, a Federação Maranhense confirmou, a gente na final do Nordestão, no último fim de semana, teve já convidados. Então, é um movimento que está acontecendo no Brasil. O que nós queremos aqui em Maceió é também criar nosso protocolo e dar ao cidadão, dar ao torcedor a oportunidade. Sim, claro. Se for para sair, que saia na frente em relação aos outros, dentro de uma proposta positiva, né? A ideia do secretário, acredito que é bem essa. Bom, o De La Torre é o homem-gol do CSA, inclusive desencantou na partida contra o CSE na quarta-feira. Eu até falava durante a transmissão que jogadores decisivos, eles crescem exatamente, por isso que recebe o nome, né, de decisivos, na hora da decisão. E ele, quando o CSE já estava praticamente entregue no jogo, fez o gol que quebrou, por exemplo, uma longa série de partidas que ele não fazia. De La Torre na tela falando sobre a final contra o CRB amanhã. Vamos lá. Eu fico muito feliz de ter marcado esse gol, né? Eu sou um jogador que se cobra muito, particularmente, né? Eu tenho essa cobrança minha de tentar fazer os gols todos os jogos, trabalhar e ir bem para ajudar a equipe de alguma forma. E nos últimos 3 jogos eu estava pecando nesse critério, né? Então eu estava me cobrando bastante, estava chateado com a situação, mas eu tenho uma equipe fenomenal, né? Excelentes jogadores que fazem com que a bola chegue ali na frente e eu esteja apto a fazer o gol. Então eu só tenho que ter concentração, estar focado durante os 90 minutos, que a oportunidade eu vou ter, e estar preparado para conseguir fazer o gol. Não, eu estou bem tranquilo em relação a isso. Eu sou um jogador que é muito difícil tomar cartão. Acredito que o último cartão meu não foi para amarelo, né? Eu acho que foi uma jogada normal de proteção de corpo, mas eu estou bem tranquilo em relação a isso. Eu quero estar apto 100% e focado nesses 2 jogos importantes, que é a final do Campeonato Alagoano. As expectativas são as melhores, né? Conseguimos o primeiro objetivo agora, que é chegar à final do Campeonato Alagoano. São jogos importantes, os detalhes tem que estar totalmente concentrada a equipe, as expectativas são as melhores. A gente fica triste que não vai ter a nossa torcida junto com a gente no estádio fazendo a festa, mas estou bem confiante, estou bem preparado para ter os 2 duelos importantes aí. Já fui campeão, então já participei de outras finais também. A gente está bem focado para esse jogo, né? Nossa equipe está muito bem treinada, muito bem concentrada e focada para essas decisões. Então, estou bem tranquilo. Em relação aos gols, fico feliz pelo Bruno Mota, que está se destacando bem. É um jogador muito importante para a nossa equipe. E eu também, podendo ajudar de alguma forma, é muito importante. Então, acho que o mais importante é a nossa equipe estar bem. E com certeza está bem preparada para essa final. Muito bem, tá aí então o De La Torre. Conversávamos aqui em off com a participação do De La Torre a respeito do envolvimento do torcedor, que é importante nesse momento para dar apoio para os jogadores, para as referências, né, dos 2 times. O Lucão do Break é a referência pelo lado do CRB e o De La Torre é referência no CSA. Só que o protagonismo está sendo dividido também com o Bruno Mota. O Bruno Mota está danado, fazendo gol pra caramba nesta temporada com a camisa do CSA. É um atleta que veio do 13, né, da Paraíba, mas já tem no currículo passagense por equipe
por equipes como o Atlético Paranaense, e vem fazendo esse aqui da foto mesmo, esse aqui, né? Vem fazendo os gols para o CSA. São ingredientes, né, secretário, para esse clássico que será realizado a primeira das 2 partidas amanhã no Estádio Rei Pelé, às 5 da tarde, né? Exatamente, né? Tem que ter essa rivalidade, tem que ter essa torcida. A gente sempre chega na final do campeonato e aí parece que o sangue vai fervendo. É verdade. Parece que o delator, a gente estava torcendo aí, como sou regateiro, já está liberado aqui. Torcendo para ele continuar daquele jeito. Sem fazer, né, com jejum, sem fazer, né? Mas não tem problema. Vamos lá, a gente tem paredão também. Ô, secretário, vamos falar agora um pouquinho do calendário de esportes para o final do ano, né? Todos nós sabemos que Maceió também faz parte do calendário internacional de outras modalidades esportivas e que, naturalmente, isso traz impactos positivos na economia na nossa capital. Vamos falar um pouquinho das competições internacionais previstas até o final do ano, que a Prefeitura tem dado esse apoio, como o Ironman. Está previsto? Como é que vai ser essa situação? Está previsto, inclusive, hoje de manhã, a gente estava falando com membros do triatlon aqui de Maceió, o Galvão, que é o organizador do Ironman, ele tinha previamente colocado para a primeira quinzena de agosto. Para você ter ideia, é uma competição que traz cerca de 1.300 atletas, são 4.000 pessoas que vêm, porque o atleta ele não vem só, ele vem com familiar e principalmente com o técnico, com o treinador. Às vezes vem com condicional, preparador físico, com nutricionista, porque é um preparo, enfim, o triatlo é verdade, precisa de uma preparação. E a gente precisa justamente encaixar no calendário turístico, com o calendário esportivo, para que a gente tenha uma rede hoteleira com toda a infraestrutura, com receptivo, com restaurantes, com a nossa infra necessária na cidade para recebê-los. Há uma possibilidade da gente colocar isso para novembro. Estamos, inclusive, dialogando com ele nesses próximos 15 dias para tomar uma decisão. O prefeito até já falou com ele por algumas vezes. A gente está tentando firmar esse calendário para 2021, a gente tem uma etapa, mesmo que seja menor, e para 2022, com muita fé em Deus, assim, o mundo normal, voltar com carga máxima. Junto a isso, retomar o circuito de corrida de rua. Essa semana tive com algumas empresas locais, por exemplo, shopping centers, que querem nos ajudar a bancar o circuito de corrida de rua. A gente sabe que para o atleta amador, aquela corridinha de 2, de 5 km, de 10 km, é muito importante para essa retomada. Como também reconvocar as federações que passaram aí um ano de dificuldade para que a gente volte a ter seletivas. Acho que talvez após as Olimpíadas as federações vão voltar com mais força para que a gente tenha um esporte amador voltando a ser praticado nos ginásios, nas quadras. Sim. E as seletivas estaduais que vão para nacional, para sul-americano, enfim. A gente voltar a retomar, lógico, os protocolos sanitários, mas também as outras modalidades. Mas do ponto de vista de evento internacional, o Ironman assim, é um grande evento que a gente tem, porque Maceió e Florianópolis são as 2 melhores cidades que eles dizem para fazer a competição de bike, de corrida e de natação. Ricardinho, eu quero agradecer a sua participação, foi muito boa a sua visita aqui no nosso estúdio. Volte outras vezes para divulgar as ações na pasta de esportes, de turismo, né? Do lazer, no aspecto geral, que a Prefeitura tem desenvolvido. Parabéns, inclusive, e eu gostaria de estender esses parabéns pela ação imediata. Não estou falando de tirar somente o projeto, é a ação imediata da implantação da ciclovia, né? Lá, principalmente naquele trecho da Avenida Fernandes Lima. Acho que foi um dos grandes avanços iniciais que o prefeito de Maceió, JHC, conseguiu colocar em prática, né, executar, mostrar para a população que poderia ser feito um sonho para principalmente essa categoria de ciclistas que todos os dias levantam bandeira quando um companheiro morre em exercício de sua função ou simplesmente pelo lazer. E conte sempre com a gente daqui da TV Mar para poder estar divulgando essas ações que Maravilha. A Secretaria vai desenvolvendo ao longo dessa sua gestão. Obrigado novamente, sempre conte conosco, a gente vai fazer parcerias. Eu acho que o mais importante, Videla, é justamente comunicar a sociedade que a gente está fazendo. E você me deu o gancho da ciclovia. Uma das principais metas que o prefeito nos impõe na área de lazer, não apenas de esporte, mas do lazer geral, é a gente criar a ciclofaixa de lazer aos domingos, como já existe em Recife, São Paulo. Já temos um projeto, nós, a nossa parte de turismo, esporte e lazer, com a SMTT, mas só está mapeada, então a gente está tentando dar à sociedade, e o prefeito ele me cobra isso toda semana. Essa semana ele não cobrou, mas ainda está faltando metade do dia. Não fechou a semana ainda não. Acho que ele vai me cobrar, se ele estiver nos assistindo, ele me cobra. Então a gente tem trabalhado justamente isso, para tentar conscientizar a sociedade da prática desportiva, agora a atividade essencial, trabalhar com a federação. Então você que é atleta amador, não é fácil a gente gerir a cidade como um todo, mas o que a gente puder fazer, vamos fazer. E sempre está
aqui presente para dialogar com você. A semana do secretário não fechou ainda não. Fechou, secretário? Ainda não. Eu tenho uma reunião daqui a 40 minutos, enfim, a gente tem várias reuniões. Posso fazer nada por você, secretário. A minha já fechou, tá certo? Sextou. Pro Viderlan sextou. A minha já sextou já. Um abraço, secretário. Obrigado. Obrigado, irmão. Figura Valeu. fantástica, meu amigo Ricardinho Santa Rita. Não posso fazer nada, né? Tá vendo? Tá vendo, secretário? Não estudou? Tá aí, ó. Pois é. Um grande abraço para você, telespectador. Até a próxima segunda-feira. Boa sorte para a torcida do CSA, boa sorte para a torcida do CRB e para todos os alagoanos. Um grande clássico, grande decisão do Campeonato Alagoano. Até segunda. Valeu.